Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as próximas notificações. Beleza? Bom, tem um texto da palavra de Deus que diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Ontem eu, assistindo a temporada número 9, o início, acho que o primeiro e o segundo capítulo da temporada 9 de Grey's Anatomy, eu fui extremamente impactado por aqueles episódios. Eu confesso que eu refleti muito em relação à questão da igreja, porque muitas vezes nós colocamos assim que a igreja é como um hospital. Mas será que nós temos desenvolvido a nossa função dentro desse hospital? A primeira coisa que aparece nesses dois episódios é que ocorre um acidente de avião e dentro desse avião tinha alguns médicos que estavam viajando para outro hospital para poder fazerem um procedimento e eles tiveram que se ajudar. Eles tiveram que cuidar um do outro, eles tiveram que se sacrificar um pelo outro. E o interessante é que eles fazem de tudo para que um fique bem junto do outro. Eles não se apartam, eles sofrem juntos, eles estão juntos até mesmo pela circunstância em si, e eles estão todos debilitados, mas eles geram naquele momento um momento de solidariedade. Voltando para o hospital, eles são resgatados, e isso trouxe uma série de outros ensinamentos que, por exemplo, o personagem Sloan, que é amigo do Derek Shepherd, eles são amigos de verdade. E muitas vezes dentro da igreja, será que nós encontramos esse tipo de amizade verdadeira? Em que um se sacrifica pelo outro, que um se alegra com a alegria do outro, com o outro crescendo, o outro sendo premiado, e assim vai. E isso fica muito nítido. Outra coisa que ficou muito nítido nessa situação desses dois episódios, para mim, foi muito forte, impactante, é que cada um desempenha perfeitamente a sua função. Cada um dos cirurgiões tem a sua especialidade e eles procuram dar o melhor, fazer o melhor. E o interessante é que o médico ele vive em função de um chamado. A medicina é como um sacerdócio e eles fazem uma espécie de uma promessa, né? De um pacto de poder fazer tudo o que for possível para salvar vidas. E aí o interessante nisso tudo é perceber que muitas vezes o médico ele precisa falar coisas que o paciente não quer ouvir. E aqui Jesus está dizendo assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E se a igreja é um hospital, nós iremos receber muitos doentes. Mas o médico muitas vezes ele vai ter que dizer coisas que o doente não quer ouvir. Ele vai ter que falar coisas que o doente não vai querer aceitar. Mas nós precisamos dizer, porque a partir do momento que alguém está doente, ele precisa ser diagnosticado, e sendo diagnosticado, ele precisa passar a fazer um tratamento para que a sua cura possa acontecer e ele tenha a sua vida transformada. A igreja é mais ou menos a mesma coisa, nós vamos entender isso. Por isso que Jesus diz assim: misericórdia quero e não holocausto. Por quê? Porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então a misericórdia é algo que tem que ser exercido. A misericórdia nada mais é do que o mal que eu mereço receber, mas não recebo. Muitas vezes a doença ela é fruto da minha imprudência. É a mesma coisa, se eu acordar de madrugada constantemente, sem camisa, abrir a geladeira ou sair do chuveiro quente para uma geladeira, abrir com o peito aberto, eu estou correndo risco de ficar doente. Se eu não me alimentar corretamente, assim vai, e assim por diante. Muitas vezes a vida é a mesma coisa. E nós dizemos que a igreja é um hospital. Então por isso que Jesus diz assim: misericórdia eu quero e não o holocausto, porque eu não quero sacrifício.
Porque eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E a igreja presente, muitas vezes, ela é como o sacerdote, o levita, da passagem do bom samaritano. Vê alguém caído, vê alguém enfermo, vê alguém ali prostrado, ferido, mas muitas vezes diz assim: não tenho nada a ver com isso. Porque muitas vezes, para poder tratar e curar, você vai precisar fazer e dizer coisas que talvez aquela pessoa não queira ouvir. E aí, para ficar bem na foto, porque essa era a preocupação do levita, do sacerdote, eles eram os religiosos. A nossa religiosidade nos leva a manter uma boa aparência e passar de largo e dizer: não tenho nada a ver com isso. É a síndrome de Pilatos. Você lava as mãos, não se envolve, não diz nada, porque você quer ficar bem na foto, porque você não quer se envolver. Nós sabemos, nós conhecemos, nós temos a Bíblia na mão, mas não temos envolvimento. O bom samaritano não fez como Pilatos, ele não passou de largo. Aqueles que deveriam realmente fazer, não fizeram. E eu fiquei muito impactado com esses episódios, porque ali eu vi qualidades que muitas vezes faltam dentro da própria igreja. Amizade, companheirismo, não abrir mão jamais do seu chamado, se sacrificar por ele, porque é isso que os médicos normalmente fazem. E aí, aquele bom samaritano pega aquele enfermo, abre mão do seu conforto, coloca sobre seu burrinho, leva uma hospedaria, paga a despesa necessária para aquele homem e ainda diz: o que faltar eu volto para recompensar você. Por isso que Jesus diz: misericórdia quero, e não sacrifício, não holocausto. A misericórdia precisa ser exercida, a misericórdia precisa ser manifestada, mas muitas vezes a misericórdia ela precisa ser feita de forma justa. Você vai precisar dizer a verdade, você vai ter que dizer para o enfermo aquilo que ele não quer ouvir, você vai ter que dizer para o doente aquilo que não gostaria de falar, de escutar, mas é necessário. E muitas vezes você vai ter que dizer para ele: você não pode fazer isso. Mas a grande questão é que ao final de tudo, a cura virá. E por isso que Jesus Cristo disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sempre digo para as pessoas: o que é mais fácil? Ser bonzinho ou ser justo? Ficar e lutar ou fugir? Portanto, a igreja precisa cumprir o seu papel. Ela não pode fazer como Pôncio Pilatos. Ela não pode lavar as mãos. Ela tem que cumprir a parte que lhe cabe. Ou seja, falar a verdade, viver a verdade e muitas vezes dizer sem medo de muitas vezes ser mal visto ou não aceito, mas dizer e falar e viver para a glória de Deus. Pense nisso. Deus abençoe você.